Então, gente, deixa eu rapidamente, em poucas palavras, só passar um pouquinho para você o que é isso aqui, este encontro, ok? Esse já é o 22º encontro que está sendo realizado. Começou no Rio, em Rio, e está acontecendo em Campinas também, né? E agora estamos iniciando esse primeiro aqui em Curitiba, tá? O encontro, o que é encontro? Comecei com a Verônica, né? Eu vi o trabalho dela, né? A Alana também viu, e mais uma outra pessoa, e Deus tocou o nosso coração, e a gente querendo fazer cinema, e a gente viu uma ferramenta tremenda, onde esse encontro tem a função, o propósito de trazer pessoas da área, roteiristas, produtores, diretores, e ter um tempo de palestra, de bate-papo, de pergunta, para que nós possamos aprender. Por quê? Eu gosto muito do exemplo que a Verônica passa, que o mundo, eles sabem fazer as coisas no cinema. O mundo tem qualidade, as pessoas lá fora têm uma qualidade enorme. Mas a mensagem que o mundo prega vai totalmente contra a palavra de Deus. Por exemplo, homem come, pode não sei o que, isso e tal. E eu e você, cristãos, nós temos a mensagem mais poderosa, a mensagem sublime, linda, maravilhosa, que é Jesus. Só que muitas vezes nós não temos uma qualidade, não temos ainda uma formação, uma capacitação. E a gente faz o quê? Um exemplo que a Verônica dá, que eu acho muito fantástico, muito legal. O mundo pega essa mensagem que é horrível, coloca numa caixa de presente linda e maravilhosa, toda produzida, e fala, toma, presente para você. E eu e você muitas vezes pagamos por isso. Quando nós abrimos a caixa, é horrível. Aí eu e você muitas vezes pegamos a Jesus, a mensagem linda, e embrulhamos num papel, num jornal. E queremos que as pessoas estejam comprando ou recebendo Jesus. Então a proposta do encontro é justamente capacitar, né, as pessoas, que nós possamos sair capacitados aqui para que os nossos trabalhos, seja você fazer um curto, um médio, um longo, um teatro, dança, qualquer coisa, mas se faça com excelência, aprender com as pessoas. Então, só essa apresentação tua e minha aqui já é legal, porque eu tenho recebido lá no e-mail da primeira reunião que nós fizemos, pessoas falam assim, Beto, eu preciso de um ator. E eu já, ok. Segundo a lista que nós passamos, esse aqui é ator, precisa de um diretor, está aqui. Então isso é legal que a gente vai conhecendo como Deus está movendo, como Deus está levantando, como Deus está despertando o povo dele para usar, ao meu ponto de vista, a arte mais poderosa que existe, chama-se cinema. Por quê? Dentro dessa arte, eu ponho música, eu ponho dança, eu ponho teatro, escultura, gravura, pintura, todos os tipos de artes. Então, a proposta desse encontro é nós aprendermos, né, com aquilo que Deus tem colocado sobre a vida da Verônica, que ela que é a palestrante de hoje, para que possamos usar, para que o reino de Deus seja proclamado, seja expandido e Jesus seja aí, glorificado nos 4 cantos deste mundo. A vitrine é um momento onde a gente vai ter o quê? Uma apresentação. Seja um teatro, seja um curta, um longa, qualquer coisa. Então, hoje a gente vai estar aqui, quero chamar o Rafa, o Lucas e o Bruno. O Rafa e o Bruno, por favor. Boa tarde. Vocês concordam que a oportunidade de estarmos nos reunidos aqui é para que Deus nos dê a autoridade para que nós possamos reinar sobre as artes? Amém. E por muitas vezes nós olhamos para nós e não acreditamos no potencial que existe no Deus que deposita sobre mim e sobre você. A nossa história hoje é para mostrar que a primeira coisa que nós temos que ter é a certeza de que Deus nos deu um potencial, de que Deus nos deu um dom e nós temos que lutar por isso.
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Um só hoje? Por hoje só. O senhor já tem cadastro aqui na nossa loja? Amigo, eu tô com um pouco de pressa. Se você até puder dar uma agilizada pra mim, eu tenho um compromisso agora e eu precisava ir embora. Bom, amigo, se você fizer o cadastro na nossa loja, você tem 10% de desconto. 10%? Uhum. Vamos esperar uns 10 minutinhos, né? Então vamos lá então? Vamos lá, vamos fazer esse cadastro. Vamos lá. Teu nome? Valdinei Lima Alves. Valdinei Lima Alves. Data de nascimento? 23 de 10 de 87. 23 de 10 de 87. Profissão? Eu sou ator. Ok. Hobby? Ator. Não, amigo. Não. Eu sou ator. Profissão é ator. Você trabalha na Globo? Conhece o pessoal lá dentro então? Claro que não. Ei, faz um favor pra mim. Faz uma cena aí. Imita o Faustão, o Silvio Santos. Vamos lá. Imite pra mim ver. Mas aqui agora? Você não é ator? Não, mas aqui não. Vamos lá, que tipo de ator é você? Vamos lá, interpreta. Amigo, eu atuo em peças de teatro. Eu tenho uma companhia de teatro na cidade. Que, inclusive, eu tenho até um flyer de uma peça que a gente está participando. Se você tiver interesse em ir, mas são peças de teatro, nada de Globo, nada de TV. Ah, sei. R$15 pra assistir uma peça de teatro? Por favor, né? Tá, eu vou falar com a minha esposa nessa noite e vou pensar se eu vou lá no da festa, tá? Mas, ô Valdinei, deixa eu te falar uma coisa. Rapaz, eu já fiz teatro, hein? Já fiz teatro há muito tempo atrás. Já fiz teatro quando eu tinha 13 anos de idade. Fiz um cursinho lá, em 6 meses. O pessoal falava que eu tinha talento e tal. Eu queria saber, se você estiver precisando de um ator aí, você pode anotar meu número? Anota meu número aí, não lembro de mim. Anota, me chama. Sim, me chama pra fazer teatro lá com você, vamos lá. Eu já fiz teatro, fiz 6 meses no cursinho, vai lá, não, por favor. Vai lá. 9619 5064. Ok? Amigo, vamos fazer o seguinte. Eu não quero mais fazer esse cadastro, não. Eu preciso ir embora, eu estou um pouco atrasado. Eu só vou levar o livro mesmo. Quanto é que é? R$50. Tá aqui, amigo. Ó, muito obrigado, viu? Ok. Valeu. Ô, Valdinei, vem aqui, por favor. Você é um cara bem legal. Eu te desejo bastante sucesso e que você consiga encontrar um emprego de verdade, tá bom? Coitado, né? Obrigado, Rafa. Bom, pessoal, então agora, como eu falei, então foi a Verônica. Tá? Isso. Então, a Verônica é roteirista, trabalha com a parte cultural, né? É produtora cultural, atriz. Então, a Verônica tem toda essa bagagem aí. E a gente vai ter um tempo agora, nesse momento da nossa palestra, de a gente conversar. Ela vai apresentar algumas coisas. E aí, depois disso, nós também queremos, durante essa conversa nossa, que seja um bate-papo bem gostoso, bem informal. Então, assim, vá preparando as suas perguntas, né? E daí ela vai estar aí respondendo para a gente e nos ajudar em tudo isso aí. Então, Verônica, seja bem-vinda. Obrigada, Roberto. Bom, fico muito feliz de voltar a Curitiba, reencontrar muitos de vocês. Na verdade, vocês são meus conterrâneos, que eu também sou paranaense, viu, gente? Eu sou VIP, como é que é? Vim? Isso, vim do interior do Paraná. Eu nasci numa cidadezinha tão pequena que não tem nem 5.000 habitantes hoje, que é Maripá, perto de Paulutina, Cascavel, para aqueles lados. Então, eu já bebi muito dessa água aqui, viu? Então, realmente é uma alegria muito grande poder estar com vocês. E o que eu vou passar hoje, vou ter que fazer milagre, né? Porque a palestra, ela tem a duração de 4 a 5 horas. Então, eu vou fazer um resumo legal para vocês entenderem como elaborar um projeto. Bom, a primeira coisa importante lembrar
que todos nós temos sonhos, né? Todos. Alguns são grandes, outros são pequenos, mas alguma coisa nós queremos alcançar. Qual que é o seu sonho maior? O meu sonho maior é estar apresentando stand-up para várias pessoas, estar criando filmes. Você já fez para o gospel ou só para o secular? O stand-up só no secular. Nunca fiz um stand-up gospel cristão. Então, oportunidade para você pensar a fazer, porque hoje nós temos o Festival Nacional de Cinema Cristão e ano que vem nós vamos abrir a categoria de comédia. Então, começa a criar, produzir, que quem sabe você pode ganhar ou alguém outro trabalhe nessa área também. Bom, gente, todos já se apresentaram aqui. Eu estou nessa área de artes há 21 anos. Eu trabalhei com Jô Soares, com 7 novelas da Globo, Record e SBT. E em 2008, Deus me chamou, em 2007, Deus me chamou para o cinema. Eu falei que eu não entendia nada disso. Ele falou para estudar, então eu fui estudar, né? E entrei na área de produção cultural também. Nós temos mais de 60 projetos aprovados na Lei de Incentivo à Cultura, inclusive, que é a Lei Rouanet, né? Inclusive, agora, final do mês, nós aprovamos mais um projeto, que é do Adriano Gospel Funk, no valor de 1.400.000 e poucos mil. Tudo gospel, tudo cristão. Então, é isso que pulsa o nosso coração. Eu tenho certeza que vocês estão curiosos, querem entender um pouco mais o que é elaboração de projetos, enfim. Bom, segundo pesquisas que foram divulgadas em uma emissora de TV em final de 2012, que 82% dos brasileiros, depois de um tempo, desistem dos seus sonhos. Quer dizer, a pessoa tem um sonho, e aí passa um tempo, fala, não consegui, não deu certo, deixa quieto, vou ver outra coisa. 82% dos brasileiros. Esse número, ele é muito alto. E quando eu vi essa matéria, eu fiquei muito incomodada com isso. Falei, poxa, será aonde que está o problema? Por que as pessoas têm sonhos e depois de um tempo elas desistem desse sonho? E aí, pesquisando, analisando, conversando com pessoas, eu percebi que as pessoas não sabiam transpor, né, esse sonho que estava no coração ou na mente, não sabe como transpor isso para um papel. Ou até do papel virar uma realidade. A gente vai estar passando o PDF aqui, eu vou deixar com o Roberto, essas informações todas vocês vão ter com ele, tá? Então, vocês fazem anotações que vocês quiserem, é ótimo, mas o que está escrito, que vai passar lá no Data Show, não precisa anotar, tá? Que vocês vão receber isso por e-mail. Então, analisando isso, eu fiquei muito intrigada. Falei, poxa, então o povo de Deus precisa trabalhar mais. A igreja é muito conhecida também pelo trabalho social, mas você vê que é um trabalho muito amador. E por que, se existem tantos recursos do governo, que nós pagamos impostos e nós somos cidadãos como, né, qualquer ser humano que não seja cristão, enfim, então por que não utilizar os recursos para fazer a obra de Deus? Não existe nada de errado o fato de você estar usando um imposto que você mesmo pagou, não é isso? Então, comecei a entender melhor todo esse processo e aí nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Só que aí, analisando, eu moro no Rio, já morei em São Paulo há muito tempo, e aí analisando o Brasil inteiro, analisando principalmente o Rio e São Paulo, a gente vê, assim, o Rio é a capital da cultura, você vê muitos eventos acontecendo no meio secular, mas você vê poucos eventos no meio cristão. A gente teve a marcha no sábado, no Rio nós juntamos, né, o pastor Silas, né, Comerge, que é nacional, isso. Juntaram mais de 600 mil pessoas nas ruas do Rio. Então foi algo
extraordinário, é o maior evento cristão que existe no Rio. Mas existem eventos de shows, né, música, tal, com muito esforço, com muito esforço mesmo. E aí, mas entre esses a gente tem visto o quê? As pessoas, elas iniciam todo o processo errado, né? Por exemplo, quando se constrói um prédio, né, você não levanta as paredes primeiro, para aí você criar uma base. Primeiro você faz o buraco. Quando você faz o buraco, ninguém está vendo, porque você está lá embaixo, né? Tirando a terra e jogando, né, para fora. E o buraco vai ficando cada vez mais fundo. E quanto mais fundo ele fica, mais alto o prédio pode ficar também. Então, primeira coisa, quando se faz um buraco para construir um prédio, é o momento que você está elaborando o projeto, é o momento que você está fazendo a captação de recursos, é o momento que você está montando a sua equipe. Ninguém lá fora está vendo o evento, porque você está construindo uma base. Feito essa base, aí sim é que você vai começar a levantar as paredes. É que você vai pôr o telhado, né? Você vai fazer toda a divisão, você vai, enfim, como todo mundo já sabe. E por fim você vai colocar o quê? Uma pintura, massa corrida e pintura. Então é um processo, né, sequencial, não dá para pular etapas. E muita gente começa fazendo o evento, divulgando, sem ter uma equipe, sem ter recursos, e aí arranca os cabelos. E aí muitas vezes eu já vi casos assim, de pessoas denegrirem até a imagem de Cristo por fazer feio, fazer errado e não pagar as pessoas. Né? Até teve casos que eu vi de interromper o evento porque não tinha, né, o cantor não ia subir lá para cantar sem o cachê dele. Então as coisas mais absurdas, e isso acontece no nosso meio. Então hoje, se sinta privilegiado por estar aqui. Se sinta privilegiado, porque você vai começar a entender que você tem um ouro, né, Batata? Você é um ouro. Cadê ele? Você tem um ouro dentro de você. E cada pessoa tem um potencial enorme. Se eu perguntar aqui, um é forte na produção, outro na assessoria, outro na captação, outro em desenho. Então, cada um precisa se encontrar. Precisa entender aonde Deus quer usar ele. Até porque nós temos uma missão. Né? A minha missão pessoal, ninguém na face da terra pode viver a minha história. O que Deus destinou para mim, só eu posso viver. O que Deus destinou para Jaqueline, é só para ela. Agora, se eu, ou ela, ou qualquer um de vocês não fizer, o que Deus vai fazer? Vai passar para o outro. Porque a obra de Deus não para. E a gente precisa fazer com excelência. E nós estamos no reino. A nossa visão tem que ser reino. Então eu sempre falo que quando nós fazemos para o reino, para a construção da igreja, o cinema, ele é um trabalho interdenominacional. Ele não tem denominação. Ele agrega para o crescimento da igreja de Cristo. É isso. O filme, no final nós vamos mostrar o filme O Reencontro do Amor, que nós produzimos no Rio. Então, vocês vão ver a história e você tira a sua conclusão, o quanto ele vai abençoar a tua vida. Só de passar no cinema que nós lançamos no dia 26 de maio, famílias foram totalmente restauradas. É isso que pulsa o nosso coração. A gente teve um exemplo ali muito forte, lá no cinema no Rio, no dia do lançamento. Uma pastora estava cuidando de um casal que estava se separando há meses, dialogando, falando, orando juntos e nada, e eles só a única coisa que os dois falavam era a separação. E os filhos sofrendo muito com essa separação, com essas brigas, com tudo. A pastora Laudelina simplesmente levou a esposa desse casal, a esposa, para o lançamento do filme. Quando ela terminou de ver o filme, ela disse: hoje eu vou restaurar o meu casamento. Hoje eu vou decidir
abri mão de tudo que eu falei e eu quero uma nova vida com meu marido. Então, isso traz muita alegria no nosso coração, porque não existe dinheiro no mundo que pague a vida de um ser humano, a restauração de vidas. Então, o cinema cristão, ele não vem com a visão comercial, vamos ficar milionário. Se você ganhar dinheiro com o cinema cristão, amém, glória a Deus, porque você vai investir em outros filmes. Mas a nossa visão é reino, que pessoas sejam alcançadas, porque o teu filme pode entrar em lugares que você nem imagina, assim como o teu filme, um CD, um DVD, ele alcança milhares e milhões de pessoas. Lógico, se tiver uma boa divulgação, uma boa distribuição, enfim. Nós ainda vamos ter uma palestra aqui, falando de todo o processo de um filme, né? Pré-produção, produção, desprodução, pós-produção, a parte de edição, como fazer uma distribuição, como fazer exibição. Então, nós vamos passar todas as etapas do processo de um filme, mas isso em outro dia, tá? Mediante o que a gente se propôs a falar hoje, o nosso segmento, ele peca muito por falta de qualidade, né? Isso é muito visível. Já o cinema no Brasil, ele está muito longe de Hollywood. Lógico que eles estão há muitos anos ali trabalhando, mas o que me deixa muito feliz é que o cinema cristão nos Estados Unidos, ele está muito mais à frente do que o cinema nacional aqui. Só nos Estados Unidos tem 31 festivais de cinema cristão. 31. Nós temos no Brasil, temos 3, né? Tem um que fica na região do norte, mas esse festival ele é só para a região ali. Aí tem o Festival ID, que foi do apóstolo Rina, né, do Bola de Neve, em 2012. E tem o Festival Nacional de Cinema Cristão, que nós fazemos no Rio, que é a nível nacional, que são todos os anos. Inclusive, né, foi o Moda Amarela que ganhou, né? Isso, da Jaque e da Márcia, né? Então, ok. Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa, quando você for fazer um projeto, você precisa sempre ter um olhar de captação. Não adianta você querer fazer um super projeto, um projeto maravilhoso, um projeto muito grande, 2, 3, 4 milhões, e depois você tem dificuldade para captar esse recurso. Então é mais fácil você fazer um projeto 300, 400, 500, 800 mil e buscar esses recursos, ou de 20 mil, ou 50 mil, o que cabe no bolso de cada um. Mas o que eu vou falar hoje, eu já vou passar para vocês o olhar do empresário. Então, uma coisa importante você observar, que quando você consegue marcar uma reunião com um empresário, você tem 15 minutos de fama. 15. Se passar disso, já cansou. Porque eles têm uma vida muito corrida. Se nós temos uma vida corrida, imagina eles. Então, esses 15 minutos são extremamente importantes para você apresentar a sua proposta. Por quê? Porque na gaveta dele pode estar 50, 100, 200 projetos. E o seu projeto precisa ter um diferencial. E quando você chega num empresário, antes você precisa estudar, analisar qual é a proposta daquela empresa. Se aquela empresa realmente tem um foco de teatro, ou se tem de cinema, ou se tem de literatura, ou artes plásticas, isso é importante. A não ser que você queira trazer um novo conceito para ele, para abrir, alargar as estacas da empresa dele. Porque tem empresas que patrocinam tudo, mas tem empresas que patrocinam só algumas áreas. E se você traz um projeto diferenciado, ele pode abrir uma área dentro da empresa para patrocínio. Só que quando você chega num empresário, é importante, é tão
básico isso, mas eu vou falar porque é importante para a gente. O teu primeiro olhar para ele tem que ser um olhar confiante. Quando você dá a mão para ele, tem que ser firme. Que ele sinta que o projeto, né, que você vai apresentar, que a logomarca ou o logotipo da empresa dele esteja num projeto sério, de pessoas focadas, pessoas firmes, centradas e sabem o que querem com esse projeto. Então, a primeira frase é muito importante quando você chega nele. É isso que vai ficar marcado. Os primeiros 5 minutos são extremamente importantes. E aí, você vai ganhar ele pela aparência. 50% da aprovação de um projeto é pela aparência. Então, se você chega nele com umas folhas grampeadas, ele não vai querer patrocinar o projeto. Você precisa levar algo encadernado ou algo num DVD, algo apresentável, para que ele olhe e queira realmente, deseje realmente patrocinar aquele projeto, que a logomarca dele esteja inserido nesse projeto. Por quê? Porque hoje as empresas, elas têm uma nova filosofia de trabalho e de captação de recursos. Elas querem saber, ter aquele bendito relatório. O que você já fez? O que esse produto, ou se esse evento já fez? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você seja um cantor. Então, você já gravou ali 3, 4 CDs ou DVDs. Então, o seu material tem teaser ou tem clipe. Vamos lá, clipe no YouTube. Quantas pessoas acessaram esse clipe? O empresário, ele quer saber números. Ele quer saber o alcance do alcance desse produto no mercado, porque em cima disso ele vai saber aonde a logomarca dele vai chegar. Porque como ele tem muitas propostas, então para ele é interessante, ele vai escolher o que interessa mais. Então, aonde que o seu produto já chegou? Um exemplo é o filme que nós vamos passar, O Reencontro do Amor. Nós tivemos um patrocínio da Brastemp. Então, o que eu vou fazer? A gente está juntando números. Naquela igreja tinha 200 pessoas, naquela tinha 50, naquela tinha 500, naquela tinha 1000. A gente vai coletando essas informações e vai anotando, para a gente saber mais ou menos quantas pessoas já assistiram o filme. Nós pegamos depoimentos de pessoas que assistiram o filme. Por exemplo, aquele testemunho da mulher, né, da restauração, é um depoimento fantástico. Por quê? Eu estou falando a Brastemp porque a Brastemp ela investiu no filme. E ela tem visão o quê? De crescimento dentro do segmento que nós estamos. Então, ela quer o quê? Ela quer vender eletrodomésticos para as famílias brasileiras. Então, eu preciso fazer um relatório de daqui 6 meses ou daqui 1 ano, aonde esse filme passou. O que ele trouxe de impacto social na vida das pessoas. A gente diz, né, o que ele gerou de transformação. Lógico que não é um termo que eu vou usar para uma empresa, assim, né? O impacto social, o impacto ambiental, enfim, aonde você quer focar. Então, é importante a gente ter esse olhar. Por quê? Porque, logicamente, se eu tenho números positivos para eles podem se interessar a querer patrocinar mais projetos. Então, sempre visando um crescimento, tá subindo e crescendo, enfim. Quando você começa um projeto, tenta trabalhar essa ideia, uma ideia só. Não põe, por exemplo, eu quero fazer um show gospel.
Só que no show gospel vai ter teatro, vai ter cinema, vai ter 1000 coisas. E aí você pode se perder. Então tenta trabalhar no começo com uma arte só. Aí você constrói isso, faz o evento, cria experiência, você vai largar suas estacas porque você vai crescer com a experiência desse evento e depois você vai inserindo outras artes integradas, tá? Outra coisa, toda vez que você escreve algo ou compõe, sempre é importante que você registre tudo na Biblioteca Nacional. Eu já passei situações complicadas, eu tive que, inclusive, regravar algumas cenas desse filme, porque é falta de registro. Então, a gente acaba aprendendo, ok? Verônica, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Ok, tem um projeto, né? Tem que elaborar o projeto. Mas, muitas vezes, nós, nas igrejas, né, ou de uma forma geral, interdimensional, a minha pergunta assim às vezes nós não sabemos por onde começar para fazer um projeto. A minha pergunta é, o que você acha mais interessante? Com que nós venhamos a correr atrás de nós elaborar, literalmente, ou você acha que é mais interessante contratar uma consultoria, alguém que trabalhe nessa área? Aí depende da capacidade de cada um. Tem pessoas que, ao ler isso aqui, vão entender e vão começar a fazer projetos. E tem pessoas que não é minha praia. Sabe por quê? Porque, olha só, deixa eu dar um exemplo aqui. Lá na igreja, como eu faço a direção de musical, nós fizemos um projeto, né, do musical e nós contratamos uma empresa de consultoria que já trabalha. Por quê? Ela já sabe todos os meios, os caminhos. Eu não tenho que eu ficar procurando descobrir qual o caminho. E o que eles passaram para a gente? Fala o seguinte, ó, nós precisamos que ela venha conversar comigo para conhecer a visão do projeto, o que é, como funciona, para que ela pudesse colocar numa linguagem que o governo entendesse. Então, por exemplo, é minimalista, o que é? E muitas vezes a gente não vai trabalhar nessa veia. Essa é a minha pergunta, porque é mais fácil, não é? Bom, primeira coisa, Roberto, é a gente trabalhar a linguagem universal, tá? Nunca se apresenta um projeto, que a gente vai entrar já nos tópicos para vocês entenderem melhor como elaborar uma proposta. Nunca se usa uma linguagem de igreja dentro de um projeto. E eu sempre falo, nunca escreva um roteiro com uma linguagem de igreja, porque aí você vai estar fazendo um filme para crente. Crente já está salvo, tá? Então vamos alcançar quem está lá fora. Então, o primeiro passo é entender isso. Eu vou usar uma linguagem universal e eu trabalho muito com a linguagem cultural. Então, hoje nós estamos introduzindo, principalmente no Rio, essa linguagem cultural no meio evangélico. Por quê? Porque você alcança muito mais pessoas, as pessoas se interessam muito mais. Hoje nós já temos artistas, pessoas do meio artístico secular, nos procurando para grandes projetos. Por quê? Porque estão vendo uma melhora de qualidade nos produtos e estão vendo que a gente está trabalhando no mesmo nível em termos de linguagem. Começo do mês passado eu realizei uma mostra de animação aqui, que foi de uma semana, foi daí que eu conheci a Márcia e o Delmar. No caso de evento, você acha que é necessário registrar ele na Biblioteca Nacional? Não, evento não, tá? Porque evento são milhares. O que eu quis dizer são registros, composições, roteiros. Você vai escrever um livro, aí você precisa registrar. O evento não, porque você tem milhões de eventos pelo mundo, tá? Vamos entrar na estrutura para vocês entenderem, então, como pegar uma ideia e transformar isso num projeto, ok? Fernando, só para a gente combinar aqui, se você tiver pergunta, só levante a mão que eu passo o microfone daí, tá? Primeira coisa, eu estou me apresentando aqui hoje. Eu estou com essa roupa vermelha, meu cabelo é loiro, estou com uma calça jeans. Essa é a minha apresentação, tá? Então, o projeto também tem a sua apresentação. Então, o que é importante num projeto é você definir algumas coisas do que você quer fazer. Primeira coisa, definir que área você quer trabalhar. Então,
quem tiver como anotar, escreva, que é interessante. Se você quer fazer um show musical, então, Roberto, primeira coisa, eu preciso definir o que eu de fato quero fazer. Então, eu quero fazer uma peça de teatro, então você vai pôr espetáculo teatral. Ah, eu quero fazer um filme, então você vai fazer uma produção de filmes. Ah, eu quero fazer um show musical, então você vai pôr show musical. Você vai especificar o que você quer fazer. Quando você elabora projetos, quanto mais detalhes você inserir, mais firme, mais costurado ele vai ficar. E o empresário, ele não está interessado em você, no que você vai fazer. Ele está interessado no que ele vai ganhar. Então, quando você define tudo, números, lugares, pessoas, é isso que vai chamar a atenção dele. Ele fala assim, eu quero entrar e patrocinar esse projeto. Tá? Então, primeira coisa, você tem que definir em que área você quer atuar. Verônica, uma pergunta aqui. A gente tem lá vários tipos de definições e varia, às vezes, varia com o local. Só que o meu projeto ele tem que ser baseado na linguagem que o governo entenda, segundo a definição dele, correto? Isso, é uma linguagem cultural que a gente tem já uma especialidade para isso. Por exemplo, quando nós fizemos lá o projeto do musical, conversando com a consultoria, falando, olha, isso aqui é mais um espetáculo musical, e não um musical. Eu falei, não, a ideia é nosso musical. Eu falei, não, mas para o governo, isso se entende como espetáculo, e não como musical. Por quê? Porque tem teatro, tem isso, tem aquilo, tal. Aonde que nós conseguimos ter informações do que como o governo pensa, ou como define o que é um espetáculo, o que é um teatro, o que é um curto, um longa? Bom, se a gente entrar na área da Lei de Incentivo à Cultura, nós vamos passar horas aqui trabalhando em cima disso. Então, o que eu quero abordar mais hoje, porque eu trabalho com lei de incentivo, então a gente usa uma linguagem específica para isso. Mas antes da gente entrar nessa área de linguagem, a gente precisa aprender a construir primeiro o projeto, tá? Então, a minha ideia é passar isso hoje aqui. Vocês entenderem a construção desse projeto, porque essa questão da linguagem cultural, isso se adquire com o tempo. Não é uma coisa que você muda de uma hora para outra. Mas aqui em cima do que você está passando para a gente, de identificar o projeto, ele se encaixa nisso ou não? Ele se encaixa tanto na... Porque assim, quando a gente fala projetos culturais, lei de incentivo à cultura, você não enquadra projeto social, você não enquadra projeto filantrópico, você só... Isso, só contrapartida. Por exemplo, qual o nome do projeto Batata? Da comunidade? Surf Comunidade. Vamos lá, tem crianças carentes, ok? Então, eu vou fazer um projeto, vou enquadrar um projeto na lei de incentivo, um projeto cultural, que essas crianças vão aprender a tocar um instrumento musical. Mas quem vai ser atendido vão ser a classe carente. Então, ele não deixa de ser social, porque a contrapartida é para beneficiar aquelas crianças. Eu não posso entrar com um projeto na lei de incentivo somente social, só para elas receberem alguma informação. Não, ele tem que ser artístico, ele tem que ser cultural. Eu preciso ensinar alguma arte. Então, ou vai aprender a tocar instrumento, vai aprender a cantar, vai aprender a fazer filme. Alguma arte precisa ser como foco principal desse projeto, tá? Quem vai ser beneficiado, aí entra o lado social, tá? Bom, aqui, essa estrutura de projeto, ela vale para qualquer segmento, tá? Seja missionário, seja filantrópico, seja social, seja esportivo, seja cultural, a estrutura é a mesma. E é isso que é importante, que depois vocês vão direcionar segundo o que vocês precisam, tá? Aí a gente pode até marcar uma outra palestra que vai direcionar mais a questão da linguagem que se usa dentro de um projeto cultural, que aí já é uma aula técnica, enfim, né, já é algo bem mais elaborado, tá? Então, vamos lá. Você pode escolher, então, o título é segmento social, cultural, enfim.
você definir o título, o segmento, o período da realização e locais de realização. Tá? Primeira coisa, apresentação. Qual o nome do teu filho? Né? É o filho que você vai apresentar. Então, quando você elabora a apresentação ou a descrição, o que é o teu projeto? Isso é importante. Você vai definir, quando a pessoa lê o projeto, ela vai entender o que você quer realmente fazer. Então, quando você for definir essa área, você tem que escrever qual o objetivo principal dele, onde e quando ele vai ser realizado, quem é o seu público principal, o seu público-alvo, pessoas envolvidas e o que é. Por exemplo, o projeto, o Festival Nacional de Cinema Cristão, é um evento anual, né, que visa premiar os melhores filmes nacionais, entendeu? Eu vou descrevendo o que é. O meu projeto é Festival Nacional de Cinema Cristão, que é realizado onde? No Rio de Janeiro. Ele é anual. E pessoas envolvidas, eu posso colocar alguns nomes se for interessante, né? Principalmente se você tem artistas famosos, é importante você estar relacionando, ou cantores, pessoas de nome, para que isso vai agregar para o patrocinador, isso ajuda muito na hora da captação de recursos, ok? Então, defina sempre na apresentação o que é, quando vai acontecer, aonde vai acontecer, essas definições. Isso você faz umas 10 linhas. O nome do projeto, o local, a cidade, o período, pessoas envolvidas e o objetivo principal. Aí, você leu, você fala, entendi. Esse evento aqui é de cinema, vai premiar, é uma vez ao ano, e aí o alcance dele, tudo certinho, tá? Quando você definiu, descreveu a apresentação, é onde você vai entrar nos objetivos. Aí você pega o objetivo principal e joga para o objetivo embaixo. Você tem o objetivo principal e tem os objetivos específicos. Por exemplo, qual o objetivo principal do festival? É premiar os melhores filmes nacionais. Esse é o objetivo principal. Agora, quais são os objetivos específicos? É unir a classe, é movimentar os recursos, entendeu? É mostrar, né, a necessidade de qualificar o produto. É mostrar o lado cultural do cinema cristão no Brasil. Aí você vai enumerando os outros itens que são importantes dentro de um projeto. Mas sempre o objetivo principal tem que ficar bem claro e ele precisa sempre estar descrito dentro da apresentação. Tá? Alguém tem uma pergunta? É tão amplo, gente, que, enfim, não é fácil tentar expor, às vezes, detalhadamente, por causa do nosso tempo também, mas vale. Na questão do objetivo geral, a gente tem que justificar ele, né? Mas os objetivos mais específicos ali é necessário também? Sim. Porque o que são objetivos? São verbos, são ações. Então, toda vez que você elabora um objetivo, você começa com um verbo, né? Elucidar, projetar, premiar. Você sempre inicia a frase com um verbo, tá? É uma ação. Depois a gente vai ver as ações dentro que vão casar com os objetivos, tá? Então, você precisa definir o objetivo principal e depois relacionar os objetivos específicos para que, quando a gente for chegar nas ações dentro de um projeto, esses objetivos, esse objetivo principal, objetivos específicos, casem com as ações que você vai fazer durante o evento. Sim, mas você tem uma ação e você tem que justificar por que você está querendo essa ação? Sim, com certeza. Nós já vamos entrar na parte da justificativa,
o que te levou a querer fazer esse projeto? Né? O que te moveu? Por que você quer fazer um cinema? Por que você quer fazer aquele trabalho naquela comunidade? Né? Por que... Oi? No objetivo geral, vamos lá, premiar os melhores filmes do ano. Beleza. Aí você cria uma justificativa. O Brasil vem produzindo filmes desde não sei quando e a qualidade vai aumentando. Isso daí é uma justificativa. Agora, esses objetivos mais específicos, por exemplo, unir a classe dos atores, né, criar uma cultura de cinema mais específica. Esses específicos têm que justificar, por exemplo, unir a classe dos atores. Aí tem que justificar os atores, não conversam muito, não se reúnem. Não. Isso aí não precisa detalhar, entendeu? Você vai passar uma visão geral do que é, o que isso vai agregar dentro do seu projeto. Então, os objetivos, eles vão agregar e vão definir, né, clarear para quem está envolvido, para quem vai se envolver nesse projeto, para isso ficar bem claro. Às vezes, né, quando a gente vai fazer, principalmente artista, tem uma tendência a filosofar muito, né, criar um porquê muito específico, trazer uma mensagem, não é. É dar a receita do bolo. É mais ou menos como se fosse, isso, sabe? Não precisa dar justificativa teórica e teológica, até mesmo a conceitual da arte, mas pontuar, bem ação mesmo, receita de bolo. Que a pessoa que lê, vai 4 kg de farinha, né, 2 litros de leite, beleza, eu sei que vai sair um resultado bom. Mais ou menos isso. É exatamente isso. Porque né, quem recebe o projeto, né, principalmente o meu olhar é muito para a captação de recursos, porque não adianta fazer um projeto lindo, maravilhoso, e não ter um olhar do empresário. Que aí, ao ele olhar, ele vai falar assim, então nós vamos ter lá atores, vamos ter diretores de vários lugares do Brasil. Então, a mente dele já começa a viajar. Poxa, olha quanta gente pelo Brasil vai estar nesse evento e vai estar vendo a minha logomarca, porque ele está interessado no resultado. Tá? A justificativa é o que te move a fazer esse projeto. Por que isso bate tão forte? Por que você quer tanto, né, que você atua nesse, né, como ator, nessa parte de comédia e tal, que é uma coisa engraçada? Isso move o seu coração. Por quê? Porque você deseja isso, porque alguma coisa te levou, alguém te influenciou, então você quer muito fazer isso. Então, por que alguém aqui vai fazer um trabalho de surf com criança? Porque vê a necessidade daquelas crianças precisam ser tiradas do mundo da droga, não é isso? Aquelas crianças precisam aprender a tocar um instrumento musical para ocupar a mente delas. Isso pode gerar uma profissão no futuro, na vida dessa criança. Então, o que move o meu coração para que esse projeto aconteça? Então, isso precisa ficar bem definido no projeto. O que me moveu? Essa é a justificativa. E uma coisa muito importante aqui é o seguinte. Quando você elabora um projeto para uma comunidade, você precisa ir até aquela comunidade, sentar lá no chão com aquelas crianças, brincar com aquelas crianças, conversar, ver o grau cultural delas, entender o sonho daquela criança, porque às vezes, tudo bem, a gente está na onda da Copa, né? Está aí, quarta-feira. Quando a gente está na onda do Rock in Rio, né? Imagina, você está lá na comunidade e quer ensinar as crianças a tocar piano. Só que elas não querem aprender a tocar piano. Elas querem estar na onda do Rock in Rio, que é tocar guitarra, cantar. Então é isso que move o coração delas. Então esse é o momento de você ir até a comunidade, sentar com aquelas crianças, conversar com os pais, conversar com os diretores das escolas, ver qual o índice de divórcio que existe naquela comunidade. Gente, isso é extremamente importante. Por quê? Porque quando você estiver na frente de um empresário, ele pode falar assim, ele vai te perguntar, por que você está fazendo esse evento?
Por que você quer esses recursos? E aí onde você vai entrar com esses dados, com esses números. Olha, o que me move é ver, eu quero ver aquelas crianças daquela comunidade terem um ofício um dia, aprenderem a tocar um instrumento musical. Por quê? Porque elas vivem próximos de drogas, problemas, com muitos problemas de divórcio dos pais, muitas brigas, muita confusão. E a gente quer gerar o quê? Uma expectativa no coração dessas crianças. Né? Agregar valores para que elas tenham uma outra história que aqueles pais tiveram. E aí os números daquela comunidade são importantes. Você fazer pesquisa no Google ou em outros sites, aonde você vai ter um histórico daquela comunidade, porque quando você chegar diante do empresário, ele pode questionar os seus números. Você pode dizer, olha, tem X número de crianças fora da escola, tal. Ele falou assim, mas ontem eu li uma matéria, ele pode jogar com você. Ontem eu li uma matéria, e na matéria dizia que todas as crianças estão em escolas públicas. E você sabe que atrás da mídia tem questões políticas, que muitas vezes, né, a imprensa muitas vezes acaba não passando números reais. A gente sabe, principalmente quando está perto de eleições, a gente sabe que isso é uma realidade. Tá? A gente não vai citar nome aqui, mas a gente sabe que isso acontece. Então ele pode bater de frente com você e falar, olha, ontem saiu na imprensa o número X. Aí você vai quebrar ele. Aí você vai dizer assim, olha, eu fui na comunidade. Eu fui lá, conversei com as crianças. Eu fui lá, vi a realidade deles. Eu fui na escola, conversei com diretores. Eu fiz uma análise, fiz uma pesquisa. Então, eu sei a realidade porque eu fui até elas. Aí você quebra ele. E aí ele vai ver que você realmente está interessado. Porque a gente vê pessoas fazendo projetos para se aventurar, para ganhar dinheiro. E isso acontece mesmo. Demais. Então, quando ele vê que aquilo pulsa o seu coração, que você ama fazer isso, ele fala, caramba, esse cara realmente abraçou. Ele vai ajudar mesmo, ele vestiu a camisa, ele fala com o coração. Então, eu estou junto nessa. Fernanda, mas antes de eu chegar a apresentar o meu projeto para o empresário, eu tenho que apresentar ele para o governo, né? Sim, se for pela lei de incentivo à cultura. Sim. Mas se não for pela lei de incentivo à cultura, como a gente tem um padrão de projeto igual para todo mundo, né? Se você for apresentar isso, primeiro, a lei de incentivo à cultura só podem patrocinar projetos, empresas, que estejam no lucro real. Então, elas podem destinar 4% do lucro ao ano para o projeto cultural, ok? Aí, no ano seguinte, tem a dedução fiscal. Isso é muito interessante, tá? A gente vê que a gente tem outros caminhos, não só o marketing direto, que é uma maneira boa de se trabalhar, mas aí você trabalha com valores menores. Que você chega num empresário e você consegue 20, 30 mil, 5 mil, 40, 50 mil. Agora, se você vai numa empresa, e aí, contato, gente, é tudo, tá? Network, famoso network, de você ter relacionamentos com empresários. E aí você apresenta essa proposta toda montada, só que aqui você está montando o projeto. Você não vai apresentar detalhadamente para o empresário toda a planilha. A planilha detalhada eu apresento para o governo, tá? Para o Ministério da Cultura. E aí os pareceristas vão analisar cada item para ver se eles são reais, se está correto. Aí sim, o parecerista vai analisar, a CNIC vai analisar, o projeto está ok? Aí aprova o projeto. O que acontece? O projeto é aprovado e sai no Diário Oficial. Uma publicação no Diário Oficial é como se fosse uma carta de um carro. Não adianta você fazer autoescola e falar que você fez autoescola para o guarda. Ele vai querer ver o quê? Ele quer o documento. A mesma coisa um projeto cultural. Se não saiu no Diário Oficial, o projeto não existe. Ele tem que ter essa publicação. E aí você apresenta esse documento
com a proposta toda, e aí ele vai analisar. E dentro de cada projeto, onde você vai ter apresentação, objetivo, justificativa, público-alvo, as ações, você vai ter Aí entra a questão das cotas que a gente vai chegar. Porque você pode fazer várias cotas. Seu projeto deu 100 mil. Então, você pode fazer a cota integral, que é 100 mil, né? Ele vai patrocinar ele todo. Você pode ter a cota 50%, ok? Aí você tem que arrumar 2 patrocinadores 100%. Ou você tem um de 50% e 2 de 25%. Ou você tem 10 patrocinadores de 10%. Aí você vai trabalhando isso, e aí essas cotas você vai pôr benefícios, né, segundo a cota em si. Alguém levantou a mão aqui? Não, você já respondeu. Ah, tá joia. A questão de planilhar e mostrar para o empresário ou para o governo, assim, só qual é essa diferença? Para o empresário, o que ele vai fazer? Ele vai pegar... Toda empresa tem um dinheiro separado no marketing, no departamento de marketing, destinado para projetos, para projetar a logomarca dele no mercado, seja outdoor, busdoor. Mas olha só que coisa interessante. Você não pode chegar no empresário para gerar mais uma preocupação para ele. Você precisa chegar nele e levar uma solução para ele. Como funciona isso? Imagina que se você for buscar com o marketing direto, ok? Você vai apresentar a proposta e você é que vai desenvolver a logomarca dele. Então, não é a equipe dele que vai trabalhar, mas ele vai direcionar o recurso para você e você vai projetar a logomarca dele outdoor, busdoor, em todas as mídias que forem necessárias, TV, rádio, entendeu? Em vez da equipe dele trabalhar, ele ter lá 5, 6, 10 pessoas trabalhando no departamento de marketing, que poderiam estar fazendo até outras ações, ele vai estar direcionando e você vai levar uma solução para ele. Então, aí que está o segredo, de você chegar até ele e não apresentar uma proposta para aumentar o trabalho dele, mas pelo contrário, para que você leve até ele uma solução que diminua o trabalho da equipe. Aí ele, logicamente, vai se interessar muito mais. Mas sempre a questão, quando você chega num empresário, a primeira coisa é você trabalhar muito a arte, né? A apresentação desse projeto, a capa, né? Contratar um designer, contratar um profissional, porque você ganha um empresário 50% na apresentação. E aí a gente tem vários designers aqui, tem o Batata, tem vários profissionais que entendem muito bem dessa arte. Então, você não chega lá com as folhas grampeadas, você vai chegar lá com um negócio encadernado, bonito, com uma arte bonita e que convença realmente ele de que isso vai ser um bom projeto. Como, por exemplo, eu posso pegar a logo dele e já na apresentação do projeto e mostrar para ele que a aparência da logo vai estar ali e tudo? Pode. Então, quando você chega num empresário, primeira coisa, você tem que entrar no site dele, estudar qual é o foco daquela empresa, ok? Aí, se aquela empresa é social, você já leva para ele um projeto dentro do olhar social. E aí você monta a proposta e coloca a logomarca dele. Até o Batata e a Aninha me mostraram hoje já um modelo muito bonito que nos flyers já tem o espaço das logos. Então, você já põe a logo dele só para ele ver como é que fica. Quer dizer, você já está se antecipando para ele, para você ganhar esse empresário. E ele vê, então vai entrar aqui, vai ser assim, vai ser... Já define isso para ele, isso é fantástico. Dá um pouco mais de trabalho, mas vale a pena. Verônica, você está falando da apresentação para o empresário e tal. Isso. Mas você comentou, por exemplo, que tem a minha apresentação do projeto para o governo, né? Depois que o governo dá a chancela, que ele aprova, aí eu posso ir ao empresário, correto? Sim. Quando nós fizemos o projeto lá, o que foi orientado, que foi
pela empresa de consultoria é que, assim, se você vai fazer um projeto de R$1 milhão e 900 mil, o teu projeto ele é para compra de equipamento, para essas coisas, e 100 mil para investir em pessoas, ele vai ser reprovado na hora. Sim. Se você inverter isso, se você colocar 900 mil para investir em pessoas e 100 mil equipamentos, ele é aprovado na hora. Quais são as dicas, a orientação que você passa para que um projeto seja aprovado no governo? Porque senão não adianta eu falar com o empresário ainda. Olha, essa questão de números, isso depende também. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma banda musical, tenho uma banda, e eu preciso comprar instrumentos musicais para essa banda. Eu posso entrar com um projeto só de compra de instrumentos musicais, não tem problema, o projeto não vai ser indeferido. Só que dentro do governo, no sistema, você nunca compra, você só compra quando não tem como alocar. Então, quando eu vou comprar esses instrumentos musicais, daqui 2, 3 anos eu preciso doar eles. Eles nunca podem ficar comigo. Fica um tempo que eu vou usar, aí eu dou para alguma instituição. Aí eu entro com um novo projeto e peço novamente para mais 3, 4 anos instrumentos musicais. O foco do governo é sempre social. Sempre precisa beneficiar a comunidade. Tá? Se isso não gerar benefício para pessoas, normalmente o projeto não passa. A não ser que for um projeto específico, que precisa de instrumentos, tal, que é um exemplo que eu dei. Tá? Você trabalha dentro de um projeto, você tem que destinar 10% para o captador. Isso é muito importante, porque a captação de recursos é uma das coisas mais difíceis que existe para qualquer área, seja para o gospel, seja para o secular, todo mundo apanha muito. Então, se eu destino 10% para o captador, às vezes o captador ele ganha mais do que o próprio proponente, o profissional que está trabalhando no projeto. Mas ele precisa ser muito bem remunerado, porque é uma área muito difícil. E por isso que eu sempre falo, contatos com lideranças, pastores, políticos bons, tá? Porque o político, ele precisa do empresário, o empresário precisa do político. Então, quando você chega no político e você fala, olha, eu preciso, você pode indicar uma empresa? Ele vai indicar, porque ele vai indicar empresas da confiança dele. E aí ele liga e o cara fala amém, acabou. Existem editais também. O que é um edital? Vamos supor, empresas grandes, Petrobras, Eletrobras, Sadia, Correios, bancos, é uma maneira também de angariar recursos. Então, a empresa abre ali 1, 2 meses para que o produtor enquadre, o proponente enquadre o projeto dele naquele edital. Aí ali, esse já tem um valor X. Se o teu projeto estiver de acordo com o regulamento, você vai receber esse dinheiro, tá? Então, você não precisa fazer captação fora. Você enquadra esse projeto no edital. Passa primeiro na lei de incentivo à cultura e depois vai para o edital, tá? Eles sempre vão pedir o número do PRONAC, que é o número do certificado ali do programa de aprovação. Qualquer um pode entrar com projeto cultural na Lei Rouanet, menos o CNPJ de igreja. E eu acho isso bacana porque a gente já teve muitos problemas, né? Então é bom separar nessa hora, né? Pastor pode entrar, não tem problema, o CNPJ não. Aqui em Curitiba, a Fundação Cultural, nós temos a Lei do Mecenato, que é uma lei municipal. Aqui, para você apresentar um projeto, todos os envolvidos no projeto, todos os profissionais, eles têm que ser profissionais. Então, eles têm que ter o registro na DRT. Quando eu fazia projeto para a Rouanet também, na época precisava. Se você vai falar um espetáculo de teatro, eles teriam que ser profissionais. E tinha uma cota de porcentagem dos que precisavam ser. Como que está hoje com a nova reformulação da Rouanet? Na verdade, a Rouanet, de 2010, uma reformulação. Agora eles querem aprovar a cultura, né?
Está quase caindo a Lei Rouanet, que já são 21 anos. Olha, quando eu apresento um projeto, eu só coloco 5, 6 profissionais, que é o diretor de arte, o produtor, 2, 3 atores com DRT. Eu não vou entrar mais de 5, 6 profissionais. Esses profissionais são suficientes para mostrar que esse projeto vai acontecer. Mesmo que tiver lá 20, 30 profissionais, eu vou relacionar os diretores principais dentro desse projeto. E depois na prestação de contas? Não, mas dentro do projeto eu vou relacionar todos, mas não preciso especificar o nome de todos. Não mais? Não. Não mais? Só, por exemplo, 3 produtores, tá? Aí eu tenho o diretor de produção. Aí o diretor de produção sim, mas os outros, o artista vai saber que tem lá 3 produtores. Que ninguém, de repente nem o dono do projeto sabe quem vai ainda. Porque dentro de um projeto cultural, você terá profissionais, local e data. Você pode alterar isso dentro de um projeto. Você não pode mudar a estrutura de um projeto. Nomes. Por exemplo, eu contrato você para ser o produtor. Só que imagina no dia do evento, você fala, Verônica, tem uma viagem para Israel. Não posso. Tá bom, eu vou contratar o Roberto. Eu posso fazer ou cantar um show, eu posso fazer essa alteração. Profissionais, local e data. Isso posso mudar. Aqui em Curitiba, no mecenato, né, que a gente também é algo que temos que estar atrás disso. A mecenato é a lei municipal de incentivo à cultura. Aqui em Curitiba existe uma lei que se chama mecenato. Existe o Fundo Municipal de Incentivo à Cultura e várias outras formas, que também é como se fosse um edital. E existia atrás o programa do governo do estado, que era em isenção de ICMS, daí, mas que o... Não, a gente teve o Requião aqui, que acabou com isso. Ai, não brinca, gente, sério? Exato. Um dos únicos estados da nação que não possui uma lei estadual de incentivo à cultura. Na época, antes era Requião, nós tínhamos aprovação na lei federal, na Rouanet, e depois existia algo que chamava Conta Cultura, que era algo que o governo do estado, você apresentava via edital, ele já destinava alguns valores. Mas essa questão de levar essas dúvidas de profissionais, porque isso é algo que a gente precisa correr atrás. O nosso meio também precisa se analisar. A gente tem que sair da era do amadorismo. E a gente precisa correr atrás. Porque futuramente isso vai ser cobrado. Hoje a gente não faz barulho nenhum. Ponto. Algumas pessoas pontuais. Mas a partir do momento que nós, de direito, a gente tem direitos às mesmas leis, estamos sob a mesma nação, e a gente começar a tirar fatia do bolo, as pessoas vão gritar. E a primeira coisa que eles vão fazer e vão exigir são amadores. Então, distancia. Então, é algo que a gente não entende. E agora, né, foi aprovada uma lei que tudo que você compra tem que especificar quanto você paga de imposto em qualquer produto. Né? O governo deu um tempo para as empresas se organizarem. Imagina, 30%, 40% de cada produto é imposto. Poxa, é tanto imposto que a gente paga. E assim, hoje, alguém levantou a mão. Daqui a pouco a gente... Hoje, assim, vamos falar do segmento cristão. O teatro, infelizmente, não conseguiu deslanchar no Brasil, de cristão. Tá? A gente tem alguns grupos, mas é muito suado, muito difícil. Tá? Eu tenho 30 anos de igreja, então eu acompanho muitos grupos. Assim, os grupos que tem. A música gospel, ela conseguiu deslanchar. Por quê? Porque ela partiu para o lado profissional. Sem perder a essência da cruz. Isso é importantíssimo. Você cantar uma música profissional, né, com um perfil profissional, sem deixar de adorar a Deus. Porque a Bíblia diz que maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Eu vejo tanta gente cantando mais ou menos. Isso não é Deus. A gente tem que ser exemplo, temos que mudar essa realidade no nosso país. Então a música, ela conseguiu
deslanchar. Ela conseguiu, mas ela trouxe a visibilidade, ela foi atores da visibilidade da igreja brasileira, o trabalho social, a música gospel e também o lado político. Foram 3 áreas que se definiram muito bem no meio cristão. E o cinema, ele está vindo com essa proposta de fazer produções com qualidade. Então o festival existe para quê? Você só ganha se você for o melhor. Não no sentido, olha, eu sou melhor que você. Não é essa a visão. A nossa visão é qualificar. Então o produtor, né, que vai produzir um filme, o que ele precisa fazer? Ele precisa qualificar o produto. Ele qualificando, ele pode participar em festivais. Ele vai alcançar tantas pessoas que não conhecem a Deus, porque lá fora, gente, sabe o que eu falo? Porque como eu trabalho com o meio secular e o meio, eles falam assim, a gente não entende o que vocês falam. Isso a gente, né, o que Jesus, o que fala lá né, da vida de Jesus, que ele tinha, as pessoas, ele tinha graça, né, diante dos homens. Então a gente precisa ter graça diante dos homens. A música Regis Danelli, né? Entra na minha casa. Gente, essa música foi cantada por todo mundo. Eu lembro que numa das viradas do final de ano, que eu moro no Flamengo, no Rio, e a rua que eu moro era movimentada. Em frente ao prédio que eu morava, tinha um bar. Aí, aquele pessoal meia-noite, nas ruas, aquela galera, 20, 30 pessoas, cantando tudo quanto é música. Eles sentaram em frente ao bar e começaram a cantar. Era meia-noite, eles cantavam a música Entra na Minha Casa. Eu falei, meu Deus, os caras estão adorando o tempo inteiro, mas agora eles estão adorando a Deus. Porque tem muita gente simpatizante à música de Deus. Por quê? Porque caiu na do povo. E a gente precisa produzir, porque quando o cara está cantando, Deus está operando no coração dele. A gente tem que parar de se... né? Principalmente quando ele canta a letra. Deus, exato. Então a gente precisa parar de ser, né, essa mentalidade religioso. Não, isso pode, isso não pode. Como é que o cara canta? Deixa ele cantar. O que está fazendo para Deus? Existe uma diferença aqui também que é importante lembrar. O ator cristão, o ator diferente do cantor. O cantor, ele tem que ser cristão mesmo. Ele sobe aqui, tem que ter unção de Deus, ele tem que ser convertido, ele tem que ter santidade diante de Deus. Agora, se você for contratar atores para fazer um filme, o cara não precisa ser ator cristão. Chocou? Ele não precisa ser, ele é ator. Ator na Bíblia significa hipócrita, sabia disso? A palavra hipócrita na Bíblia significa no grego ator. Por quê? Porque ele não está vivendo, aquilo não é a vida dele. Ele está representando um personagem. Então, do filme que eu vou mostrar, os 2 atores principais não são evangélicos. Porque eu procurei e não achei atores no perfil do que eu precisava. Só que eles, tão impactados pelo Espírito Santo de Deus, começaram a orar. E nós, toda manhã, antes de produzir, o diretor de fotografia, nós tivemos o quê? 40 profissionais trabalhando nesse curta-metragem. O diretor de fotografia, a equipe dele, montava o set. Montou, tomou lanche, parava e orava. Isso foi assim, em toda a nossa história. Nando Cunha, inclusive, já fez TV, já fez muita coisa. Então, inclusive, toda hora, Verônica, aí, outro filme, a gente quer estar junto. Aí, mês passado, que a gente tem lucro do cinema cristão em Campinas, eu fechei todas as longas-metragens. E eu já fechei 2 personagens para eles de um cristão. E eles estão cada vez mais buscando a Deus por causa dessa experiência. Então, a gente precisa parar com essa coisa, achar isso não é. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Se Deus colocou aquela pessoa naquele projeto, Ele está operando, essa vida está sendo alcançada. Não é isso que a gente quer?
Então, inclusive eu recebi um e-mail do diretor do Festival do Rio, que hoje o Festival do Rio é o maior festival da América Latina. E o Washington mandou um e-mail dizendo que ele estava abrindo o Festival do Rio para o cinema cristão. Então isso é maravilhoso. A gente vê que pessoas lá fora estão olhando com outros olhos para a nossa arte. Mas a gente está o tempo inteiro ali, batendo nessa tecla. Seja profissional. Seja profissional. Não lança aquilo que pode envergonhar você. Porque além de envergonhar você, está envergonhando o nome de Jesus, porque Deus não faz uma coisa mal feita. Então, inclusive, a gente até ficou sabendo que alguns profissionais do cinema disseram que a gente está quebrando o monopólio do cinema no Brasil. Eu falei, se eu estiver quebrando o monopólio, eu vou estar muito feliz. Porque eu conheço como funciona o cinema secular. Existe aquela produtora é muito difícil alguém entrar, porque se guarda todas as informações a 7 chaves e não pode vazar uma informação. Por quê? Porque meu filme é melhor que o seu. É a competição mesmo, e esse é melhor. A gente tem a competição no festival, lógico que existe, mas ela vem para agregar para o reino. Porque se você fizer uma produção boa, eu faço uma produção boa, quem vai estar ganhando é Jesus, é o corpo de Cristo. Pessoas vão ser impactadas através do que Deus. E ninguém aqui quer ver coisa feia. Vai no mercado e compra o tomate mais feio que existe lá. Você vai namorar o cara mais sujo, mais mal arrumado, você vai? Você não vai. Você quer o quê? O bonito, o que agrada. Isso vende. Agora, nunca esqueça da mensagem. Nunca esqueça que o roteiro tem que ter base na palavra de Deus. Não precisa, de repente, nem falar a palavra de Deus. O livro de Esther não tem, nem uma vez tem a palavra de Deus. Mas ele retrata o mover de Deus o tempo inteiro. Então, esse filme que nós vamos apresentar, O Reencontro da Amor, ele tem um momento que não vou contar ele logicamente, mas é um casal onde ela tinha problemas emocionais, psicossomáticos, e o casamento foi embora. E ela ficou largada, ficava ali no sofá, na cama, não se vestia bem, ficava ali daquele jeito. Até o dia que o marido pediu o divórcio. Quando o marido pediu o divórcio, tinha 2 opções. Ou continuar do jeito que está e perder esse de vez, ou ela mudar de vida. Aí ela lembra o que Deus tinha feito na vida dela. Ela vai lá na escrivaninha e tira a Bíblia. Só. Então, não precisa ficar falando o tempo inteiro. Ali já mostra aquela cena, mostra claramente que a mudança da vida dela está baseada na palavra. Aí, gostaram da capa? Então, a gente tenta fazer o melhor possível que é para Deus, tá? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso que nós fazemos hoje é um chamado de Deus. Porque eu poderia estar com meu filho, poderia estar curtindo com os meus amigos. A gente passa 12, 13, 12 horas trabalhando ao dia, às vezes sem parar, para fazer cinema, para divulgar, sem ganhar nada. Eu falo porque é verdade, sem ganhar nada. Agora a gente está vendendo o DVD para levantar recursos para o festival. Nós estamos vendendo camisetas para angariar recursos para o festival. Porque é isso que pulsa o nosso coração. A gente está vendo a história do cinema no Brasil. E eu não faço nada sozinha. Nada. A gente tem que trabalhar juntos. Nós temos que trabalhar como um corpo. Essa mão sozinha não faz nada. Se não tiver outra mão, se não tiver a cabeça, se não tiver o corpo, não acontece nada. Então a gente precisa ter a visão de reino, de família, de unidade, de estar na direção de Deus. Nós somos o quê? Servos. E mais nada. Quando você está lá fora trabalhando,
Lá, o diretor é o semideus. Ele grita, ele chega a hora que ele quer, ele faz o que ele quer, todo mundo tem que abaixar a cabeça e fica tudo isso. E o diretor que está lá fora começa, vem e conhece o Evangelho, transformado por Deus, ele tem que ser transformado. E não é mais o Deus, não. Aí é um servo. O cara que primeiro chega, que vai responder todo mundo, vai orar. É essa visão de Deus. É o glamour de Deus. A estrela é Ele. Nós somos apenas servos. O nosso nome vai na capa. Isso é uma necessidade diante das leis, da Ancine, para você poder colocar o produto para fora. Glória, eu sempre falo que o nosso Deus é o nosso eterno Senhor. Então a Ele nós servimos. Amém? Quantos minutos eu tenho? Nós temos mais 20 minutos. Ok. Que o assunto é tanto, né, gente? Mas é tão gostoso falar sobre isso. Oi, Verônica. Uma perguntinha. Nós comentamos bastante desde o início a importância da justificativa, da argumentação. E eu não queria perder aqui de perguntar. Qual foi a justificativa, a argumentação que você colocou neste teu projeto? Que iria facilitar, porque nós vamos assistir o filme, estamos como montar algo. E você deve ter elaborado algo que fosse convincente. Então, a proposta desse filme, para o meio cristão, que a gente usa, nós temos o culto do cinema cristão, é restaurar casamentos. É isso que pulsou o nosso... Quando eu escrevi o roteiro, eu olhei para... Porque as novelas entraram nas casas brasileiras, houve um índice de divórcio muito grande no Brasil. E isso me ocupou muito. Aí eu falei, poxa, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso, não sei o quê, mas eu preciso estar em alguma coisa. E aí, Deus deu essa luz de escrever esse roteiro que é voltado para restauração de casamentos. Então, isso para mim é importante. Então, quando eu apresento para um empresário evangélico, ele vai entender essa minha linguagem, porque ele fala o que eu falo. Agora, se eu chego num empresário secular, eu falo valores da família, que através do filme nós queremos estimular os valores da família cada vez mais. Uma sociedade, né, uma família doente, uma sociedade doente. Então, os valores familiares, o respeito pelo próximo, o aluno tem que respeitar o professor, né, o que está em falta hoje. Então, eu entro com esse lado, né? Eu não vou falar para o empresário que nosso foco é para casamentos. É lógico que é. Inclusive, falando de incentivo à cultura, quando se fala em linguagem cultural, eu nunca vou usar o termo que o objetivo é evangelizar. Eu sempre uso o termo que o meu objetivo é fomentar a cultura brasileira. O que é cultura? Cultura é o modo de vida de um povo. Então, nós temos costume, isso é cultura. O culto é cultura. A evangelização é cultura, né? O céu é cultura. Cultura tem hábitos, é cultura. Então, através de um projeto cultural, vamos estar fomentando a cultura cristã ou a cultura brasileira. Enfim, depende de qual é o projeto que você vai apresentar. Então, quando se fala de linguagem, não se usa uma linguagem cristã, né, como evangelizar, mas lógico que sabem que quando você apresenta um projeto, que objetivo é esse? Todo mundo sabe, mas na hora de enquadrar, tem que usar esses outros termos, que é a mesma coisa para a gente. Vamos deixar aqui. Tem uma pergunta aqui? Só queria fazer mais uma. Você citou ali que 10% do orçamento é captador, né? Mas aí como é que eu faço questão de valores do Prolabore de todo o canal? Por exemplo, eu como proponente do projeto, quanto que eu coloco aqui, né, para o ator que vai participar e tudo mais? Olha, é o seguinte,
O proponente, ele não ganha um valor por ser proponente, tá? Ele tem que ter uma função dentro do projeto. Vamos supor, ele é o coordenador geral do evento. Então, ele ganha lá 20, 30 mil. Vai na planilha. Coordenador geral, 30 mil. Diretor de fotografia, 18 mil. Um exemplo, 18, 20, 25 mil. Depende do nível do diretor, aumenta. Aí põe lá 20 mil. Câmeras, 3 câmeras. Cada um ganha 2, 3 mil. Você vai relacionando na planilha os valores. Aí você fecha o projeto. O projeto deu 500 mil. Aí, em cima desses 500 mil, é que você vai jogar 10%, que é do captador. Você não põe o valor junto, tá? Você fecha a planilha, em cima disso, você faz o inverso. Em cima disso, então o projeto vai dar 550 mil. Tá? E esse valor é sagrado. Esse valor do captador é sagrado. Por quê? Ele vai receber esse valor, ele vai pagar imposto e faz o que ele quiser com esse dinheiro. E esse valor pode ser de qualquer pessoa. Se o pastor está indicando uma empresa, ele tem que receber esse valor, porque ele fez a ponte para isso acontecer. Tá? O importante é que cada um pague o imposto da nota que deu. E aí você vai estar certo diante, né, das leis, enfim, fazer tudo isso. Outra coisa, nada se faz com recibo dentro da lei. Uma das coisas que me chamou muita atenção para entrar nessa área de projetos é que é tudo muito redondo. Assim, você tem nota fiscal, RPA e não tem conversa. Dá uma notinha. Não dá nota, não. Porque lá na prestação de contas, também a prestação de contas tem que ser aprovada. Então, eu gosto muito da maneira como se trabalha com lei de incentivo. Por quê? Porque tem que ser tudo muito redondo. Os números precisam bater. Então, vamos supor, se a gráfica, vou por um valor bem pequeno, a gráfica deu 10 mil. Você pode mexer 20% a mais ou 20% a menos. Então, você viu que não precisa fazer tanto slide, deu 8 mil. Ok, 7 já não dá. Então, é 20% a menos ou 20%, aí você vai ajustando. Tá? Na Ancine já é diferente. Você tem a rubrica ali aberta, fechada, e você tem lá 200 mil para comercialização. Aí você usa como você quiser, mas tem que estar dentro desse bolo. É diferente. Então, uma coisa interessante que você me lembrou, isso é quase o normal, mas não são todas as cidades, mas muitas no Brasil. Tem o ISS, que é a lei do município. Aqui chama mecenato. Né? Geralmente é ISS. Tá. IPTU. Ótimo. Então, assim, cada cidade, eles mudam uma coisa aqui, muda ali. Aí tem o ICMS, que é do Estado, tá? E a Lei Rouanet, que é federal. Então, se eu entro com um projeto no ISS, que é da prefeitura, eu só posso fazer aquele evento naquela prefeitura, naquela cidade. Inclusive, a captação de recursos só com os empresários daquela cidade. Se eu quero fazer uma turnê num estado, eu entro com um projeto no ICMS, só pode ser aquela turnê naquele estado. E eu só posso pegar a captação daquele estado, os empresários daquele estado. Agora, se eu for enquadrar um projeto na Lei Rouanet, eu posso fazer um projeto no Rio Grande e o cara lá do Acre pode ser o patrocinador. Eu posso fazer a turnê pelo Brasil inteiro, sem problema nenhum. Vamos lá. Só um comentário sobre essa questão dos valores, tá? Porque às vezes a gente não conhece, como eu vou pôr valores, porque estão falando valores altos, mas às vezes a gente tem projetos menores mesmo, sabe? Mas como a gente está falando sobre profissionalização, tem as tabelas de valores, né, de pisos e trabalhos de freelancer. Então, para a gente, SATED oferece, para outras carreiras também. Então, para a gente estar procurando insights na internet, esses valores, isso para a gente poder trabalhar nessa base de profissionalização. E até também tem outra, não sei se você pudesse ou quisesse comentar um pouquinho sobre, que existem outras formas de captação, que eu vejo muitas vilas culturais usando, por exemplo, ou pessoas que estão, às vezes, autônomas, que a gente poderia usar bastante, que é a captação, eu esqueci o nome agora, mas
quando você vai ter um catarse, ninguém conhece aqui. Que você inscreve no site e aí as pessoas vão patrocinando. Tem o Catarse, tem vários que fazem isso. Já tive até vontade de fazer isso, mas demanda muito tempo, enfim. E às vezes a pessoa não tem o resultado, enfim. Mas... Eu não sei se você vai entrar nisso, no projeto, mas você comentou que você no projeto não precisa colocar todas as funções. Não, você coloca as funções, mas você não diz o nome dos profissionais nas funções. Mas você tem que colocar todas as funções no projeto, então? Sim, você tem que relacionar, por exemplo, o advogado, o contador, que faz prestação de conta, tudo que você precisa naquele projeto, você coloca. Lógico, se você não quiser colocar, você não põe, mas você relaciona todas as funções, põe valores, mas você não precisa dar o nome de todos que vão trabalhar. 5, 6, 7 no máximo, que são os principais, o coordenador geral, o diretor X, Y, tal, e pronto, assessoria de imprensa e pronto. Posso perguntar? A dúvida é o seguinte, se as funções primordiais, direção, produção, foram feitas por amadores, o que você sugere em questão de colocar valores? Já que é difícil você colocar um valor de um profissional, né, ganharia, nesse caso. Vale a pena tentar entrar no projeto para o governo em que as pessoas principais não têm um diploma na área? Então, dentro da lei, quando você vai enquadrar um projeto, o proponente, seja pessoa física ou jurídico, ele tem que ter 2 anos de experiência na área. Tá? Isso é fundamental. Então, agora, todos os profissionais qualificados ali como principais têm que ter experiência, senão não vai passar. Se o cara não tiver experiência, ele entra como assistente, que aí ele vai fazendo o currículo. A experiência não é necessariamente um diploma. Não, ele tem que mostrar a experiência, eu tenho que passar uma relação de tudo que a pessoa fez com imagens. Supor, eu fiz assessoria de imprensa, então eu vou fazer a relação de todas as assessorias que eu fiz e mostrando ali o crédito do meu nome, fotos aonde eu trabalhei, eu tenho que relacionar isso. Eles precisam ver de que realmente eu sou capaz para isso, e que eu vou merecer e vou fazer bem feito. E quem não tem currículo, trabalha como assistente, e vai fazendo currículo, vai fazendo nome. Quando vê, já está fazendo muita coisa, bem bacana mesmo. Por exemplo, ele está fotografando, né? Isso você já pode pôr no currículo, ele está filmando. Então, ele já coloca no currículo que ele foi fotógrafo do primeiro encontro de cineastas cristãos em Campinas. E isso já conta. Aí ele põe esse item e já põe as fotos, né, do que ele fotografou. Aí é legal, depois nós vamos tirar uma foto, todo mundo aqui na frente, tal, e você também está na foto, para você justificar que você estava aqui fazendo esse trabalho. E aí, é interessante que, como ele fez as fotos, a tua logomarca venha nas fotos. Que isso que vai comprovar, assim o cara fala, pegou foto de outro, como muita gente faz. Você põe a sua logomarca que você fez. Então, você está montando o currículo, é isso que vai contar. Nós temos 10 minutinhos. Mais perguntas? Só um pouquinho, peraí que o pessoal tem que ouvi-la. Olha só, roteirista, ela está perguntando. Se o roteirista teria que ser profissional também, ou ter bastante experiência? Olha, não necessariamente ele tem que ter muita experiência, mas ele tem que saber escrever, né? Fazer curso, ou escrever alguns roteiros, entender como realmente desenvolver uma história. Não precisa ser um cara famoso, mas ele pode entrar com um projeto, né, escrever um texto e ele ser contemplado. Até porque a preocupação deles não é nem tanto o texto em si, mas que tenha um bom desenrolar e todo mundo entenda que uma história que tem começo, meio e fim. Tá? Isso é importante. Mais uma pergunta? Deixa então. Gente, é um encontro de cineasta um pouco até meio diferente, viu, gente? A gente tentou começar com a questão da elaboração de projetos, porque tudo começa, né? Eu tenho uma ideia e vou transformar isso ou em um filme, ou
um desenho. Então, esse entendimento para vocês é importante, tá? Aí, nos outros que a gente for fazer, a gente vai direcionar mais para a área do cinema, ok? Vai. Eu queria saber sobre esse festival de cinema cristão. Já tem alguns requisitos, aí vai ser o Covid, que foi feito na Igreja Bola de Neve. Quando que vai ser? Como é que faz para participar? Então, o festival está pré-agendado para o dia 28 de outubro, sempre em outubro. E tem o regulamento, tá? Qualquer obra pode participar que tenha relevância cristã ou que foque valores familiares e que seja nacional. Ano que vem a gente abre uma categoria de melhor filme estrangeiro, mas a princípio é nacional. Mas semana que vem o design vai estar trabalhando no site, aí vocês podem entrar no cinemacristão.com.br, que aí vocês vão ter mais informações. Verônica, nosso tempo está acabando. A gente tem 5 minutinhos. Eu queria fazer uma pergunta aqui, algo mais prático assim. Se pudesse dar assim, o caminho das pedras em pouquíssimas palavras. Olha, vocês querem começar a fazer um curta, querem fazer uma peça de teatro, um projeto. Começa por onde, faz o que e vai para onde? Eu sei que vai resumir de 10 horas em 1 minuto. Primeira coisa é você ter algo escrito, né? Ou escrever. Definir o que você quer realmente fazer. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero fazer isso. Aí no final é outra coisa, não tem nada a ver com o que ela propôs no coração. Então, você quer fazer um espetáculo? O roteiro. Gente, não adianta fazer um filme, não adianta fazer um espetáculo se você não tem um bom roteiro. Tenha a humildade de chegar a um outro profissional e falar assim, leia meu texto, o que você achou? Leia você, passa, só que antes você registra, tá? Pelo amor de Deus. Tá? Então, assim, eu escrevi o texto, eu registro esse texto na Biblioteca Nacional, você pode fazer esse registro pelo site mesmo, tá? Eu registro esse texto, aí eu mostro para as pessoas, olha, você põe ali embaixo, texto registrado, data X na Biblioteca Nacional, aí ninguém vai ficar copiando. Se você fizer uma alteração nele, fizer um tratamento no texto, você volta a registrar ele, tá? É sempre importante estar registrando. Então, primeira coisa, escrever o que você acha importante. Aí você registra e mostra para os amigos, mas mostra para profissionais que entendem do assunto. Mostra para um diretor de fotografia, porque ele vai olhar com outro olhar. Mostra para um outro roteirista e pede para ele fazer as observações, que tem que ter o arco, né? Tem que ter um desenrolar, tem a questão, por exemplo, você vai fazer um texto, primeiro você faz a apresentação, depois tem o desenrolar do conflito e tem a finalização, isso dentro do olhar de Sid Fields, que é o que a gente escreveu. Então, mas tem muitas outras maneiras de escrever. Depois que você tiver um texto bacana, legal, junta profissionais que são profissionais. Não pega amigo. Viu que o cara fez alguma coisa, mas o cara não tem uma qualidade para ser um profissional. Porque senão você vai perder, você vai pecar na hora da produção. Então, vamos supor, se tem dinheiro, ótimo. Não tem dinheiro, junta esses profissionais, vamos montar uma proposta, aí entra aqui, vamos montar uma proposta, vamos captar recursos? Ok, então você capta o recurso, e aí você começa a trabalhar. Tem pouco recurso, ótimo, então o que dá para fazer? Todo mundo, o recurso foi levantado, vamos levantar para lentes, para locação de câmera, para alimentação da equipe, vamos pegar esse recurso para isso. Ninguém aqui está ganhando nada. Só que na hora que vendeu o filme, aí todo mundo está ganhando. Inclusive o Caio Blatt, ele faz muito isso. Tá? O Caio Blatt é da Globo. Ele entra em produções, ele ganha lá um percentual do que esse filme rende. Para ele é muito interessante. Porque ele só entra em filme que é bom. Então, ele vai ganhar muito mais do que aquele cachê. E tá ele como coprodutor, ator principal, alguma coisa assim. Então, o caminho é esse. O que nós fizemos nesse? Eu escrevi a história,
E aí uma amiga minha, a Dida Sampaio, tinha vindo dos Estados Unidos, ela fez na academia em Hollywood, e ela estudou direção de filmes. Quando a Dida chegou, eu falei, Dida, tem um roteiro aqui. Esse roteiro teve uns 20 tratamentos. No final, eu perdi 2 personagens, e é muito difícil para um roteirista perder um personagem. Teve vários cortes. A história tinha 37 minutos, foi cortado para 15. Vocês imaginam como meu coração sangrou. Mas foi para melhor, porque ele ficou bem objetivo, bem dramático, envolvente, é muito legal. Então, junta profissionais, amigos seus, que têm a qualificação para isso, e depois vocês vão vender e todo mundo vai ganhar a sua fatia. É uma possibilidade de produzir sem recursos. E está ganhando depois. Que as pessoas vão abraçar muito mais. Por quê? Porque depois elas vão querer vender e todo mundo sai ganhando. Para quem não tem recurso. Para quem enquadra na lei de incentivo, é uma grande possibilidade para conseguir buscar recursos junto às empresas do lucro real. Tá? Ou você também pode buscar do marketing direto, e agora eu vou dar uma dica boa para vocês. Entra no site da Sebrae. Ali tem um item que você entra que fala sobre empresas. E aí, a relação de empresas que tem ali, tem as empresas que patrocinam a lei de incentivo, tem empresas que patrocinam, que são do edital, tem empresa do ISS, tem empresa do ICMS, ali já tem a relação de todas, é só fazer o contato. E aí, precisa entrar com uma proposta boa. Agora, esse projeto aqui, essa estrutura que a gente mostrou, essa estrutura é para enquadrar na lei de incentivo. Tá? Que quando você vai fazer uma proposta de captação, é que você põe a arte e põe o valor total com as cotas divididos. Na lei de incentivo, você já entra com planilha inteira detalhada. Aí você não precisa nem pôr arte. Você não vai pôr arte para a lei. Você só vai pôr o valor do designer, da criação, dos banners, você vai relacionar tudo. Agora, para apresentar um projeto para um empresário, aí já muda. Aí você já tem que fazer uma proposta bem articulada e pensar como ele vai pensar. Pensa com ele. Se eu fosse empresário desse projeto, o que eu gostaria de receber? Se coloca no lugar dele. Entra no site deles, lê lá quem somos, qual é a proposta daquela, qual é a visão, qual é a meta daquela empresa. Que aí você vai falar a linguagem dela, e ela fala, pô, o cara pensou como eu penso. E aí você ganha o coração dele. Então tenha o seu projeto um diferencial. E isso vai trazer sucesso para você. Então, para mim, esse é o melhor caminho. Né? São vários caminhos. Mas se você não tem dinheiro, junta seus amigos profissionais e vamos fazer. E depois todo mundo na venda vai ganhar. Tem mais uma pergunta? Perguntas? Não sou o Serginho Grossman, não, viu? Então, Roberto, esse a gente pensou em fazer dessa maneira para trazer esse olhar, tá? Os outros a gente vai falar especificamente sobre cinema, até porque é o encontro de cineasta. E você não precisa ser cineasta, tá? Você pode ser um simpatizante ou tá aqui interessado em conhecer mais, traga seus amigos, pessoal da arte, filmagem da igreja, tanta gente maravilhosa que pode agregar para qualificar essa arte. E até começando com a Verônica, como ela mesma falou, né? Tá? Beto falando, quando eu penso em projetos, eu já assim, cara, não quero esse negócio, porque é muita teoria. Tanto que lá na APA a gente contratou uma empresa para fazer, mas é importantíssimo, porque o dinheiro está aí e a gente não está pegando. Então, se você, de repente, não é a tua praia, eu sou ator, então, fale com alguém que tem, com certeza, porque o corpo de Cristo é perfeito, né? De repente, se você é a mão, alguém pode ser o pé, o dedo, o braço, para que você possa ter essa verba para produzir o teu trabalho. E, gente, existe muito dinheiro por aí. A Cláudia, que trabalha na Rede Massa, e às vezes eu converso com ela, e ela conta
do que se gasta lá, do que é investido lá em coisas que, né, misericórdia. Roberto, eu quero exemplificar o que você falou, que eu fiz isso no Festival de Cinema ano passado, tá? Essa pedra aqui, ela pode ser um lixo, se pisa nela, né? Se usa para fazer calçada e ela fica suja ali. Então eu quero exemplificar que nós temos muitas produções que são como essa pedra, que não tem beleza nenhuma, que não traz benefício nenhum, que estimula a prostituição, que estimula a bebida, que estimula o divórcio. E muita gente pega essa pedra e embrulha. Pega essa pedra e embrulha em papéis de presente muito lindo. E as pessoas, elas compram pela aparência, porque elas não sabem o que tem aqui dentro. Porque o exterior está bonito, né, tem uma capa bonita, mas elas não têm noção que o que está aqui dentro pode destruir a vida dela. Agora, muita gente do nosso meio, eu comprei essa pedra, simbolizando a pedra angular que é Jesus. E muita gente pega Jesus e embrulha em jornal velho, faz de qualquer jeito. Assim, ninguém vai comprar isso aqui. Ninguém vai querer ver isso aqui. Isso aqui não vai impactar. Isso aqui não vai influenciar. Porque a capa é feia. Só que o que tem dentro é o melhor que existe na face da Terra, no universo. Só que nós precisamos tirar essa capa feia, de fazer de qualquer forma. Embrulhar o que é lindo, o que é maravilhoso, o que transforma vidas, o que restaura pessoas, e colocar o que é lindo com uma capa maravilhosa, linda, que é Jesus. E aí você vai vender o melhor. Você vai passar Jesus, Deus, o transformador, aquele que muda vidas, o que transforma corações. Então nós precisamos ter essa mentalidade. Porque Jesus, ele com certeza, ele se entristece muito quando nós embrulhamos ele em papel de jornal velho. Que ele não merece isso. Ele guarda a tua vida todos os dias. Ele te alimenta. Ele põe milhares de anjos para proteger você. Ele te ama imensamente, que ele mandou um filho dele morrer na cruz por você. E aí nós fazemos o que com ele? Embrulhamos ele em jornal velho. E aí nós queremos que as pessoas aceitem esse jornal velho na vida delas. Elas não vão querer aceitar. Então, faça o melhor que você puder. Faça aquilo que motiva a tua vida, que pulsa seu coração. Sabe, leia a palavra com amor, busca o Espírito Santo, para ele ser teu Senhor, teu Salvador, que ele seja a tua direção, que ele te encha de ideias, de criatividade, porque ele merece o melhor das nossas vidas. Porque um dia nós vamos chegar diante de Deus, e nossas mãos vão estar como? Vazias, ou cheias de pedras. O que nós vamos apresentar para Deus? Então pensa no seu coração. A partir de hoje, eu só quero fazer o melhor para Deus. Porque Ele é o motivo da minha vida. Ele é a razão da minha vida. Amém? Vamos fechar os olhos nesse instante. Vamos orar. Temos algum pastor aqui? Não? Amém. Feche seus olhos nesse instante. Eu quero que você agora pensa no que você já fez até hoje.
Se isso agradou o coração do Pai. Se isso escreveu história na vida de pessoas. Porque não basta ser amigo. Tem que tocar o coração das pessoas. Se você não tocar o coração das pessoas, isso vai entrar num ouvido e sair pelo outro. Mas se você toca o coração das pessoas, se você ama, e se você leva uma mensagem de transformação, aí Deus vai te usar de uma maneira sobrenatural. E pessoas vão ser transformadas através da tua obra, através da tua arte. Porque a arte é de Deus. Ele é o Criador da arte. Então, que nosso coração esteja na presença de Deus para fazer o melhor para Ele. Que quando Ele olhou, Ele criou o mundo, Ele fez com tanta perfeição. Ele fez a terra, Ele fez o mar, Ele fez as plantas. Se come frutas, se come sementes, você se alimenta todos os dias da essência do melhor que Ele fez para você. E nós fazemos o quê? Para o nosso Deus. Tanta gente aí fora, produzindo horrores de coisas lindas, capas maravilhosas. Mas dentro, muitas vezes, destrói, mata, separa. E aí, nós temos a resposta para o mundo. Nós temos a resposta para o mundo. Muita gente está calada. Muita gente está tão preocupado com seus afazeres. Muita gente preocupado com sua agenda, com seus projetos. E Deus fica lá em 15º, 18º lugar. Sendo que você existe por causa dele. Porque ele te criou para um propósito maior. Então que aquele ouro que existe dentro de você seja lapidado por Ele. Que Ele te use para alcançar milhares de pessoas. Que Ele use o teu coração, as tuas mãos, a tua vida, a tua arte, para glorificar somente Ele. Que isso seja um marco na tua vida. Que hoje você decida a fazer só o que é bom. O que é excelente para Deus. O que não é, põe na gaveta, joga no lixo. Porque o que não é bom para Deus, não é bom para você, não é bom para ninguém. Então, se é lindo, se é maravilhoso, se é excelente, tem oração, tem dedicação, tem humildade, tem reverência a Deus, então faça acontecer. Porque Deus vai te levar para altos lugares, para níveis maiores. E Deus escolheu o nosso povo para escrever a arte. E nós vamos usar o cinema cristão para tocar corações, para restaurar vidas, para alcançar muitas pessoas, para ajudar no crescimento da igreja brasileira, igreja internacional. O cinema cristão, ele não é uma igreja, ele é um trabalho interdenominacional, que tem o propósito de exaltar o nome de Deus e agregar para o crescimento da Igreja de Cristo. Pai querido, obrigada, Senhor, por esse momento, por esse dia que o Senhor escreveu em nossas vidas. Te glorificamos, Senhor, por essa casa, pelo Bola de Neve, pelos pastores, pastor Bigade, Senhor, por abrir essa casa, para nos receber com tanto carinho, o Batata, a Ninha, o Roberto. Vai em nome de Jesus, manifesta o teu poder aqui neste lugar. E que nós sejamos sábios, nós sejamos pessoas que te adoram, que buscam a tua direção, o teu amor, a tua palavra diariamente, para escrever a história do nosso país. Nós cremos que onde 2 ou 3 estiverem reunidos e tiverem definido no seu coração para fazer o melhor, com certeza vão impactar o mundo. E nós queremos, Senhor,
sermos usados por Ti para fazer a Tua obra com amor, e que muitos, milhares e milhares de pessoas um dia possam chegar diante do Senhor e falar: eu conheci Jesus através dos filmes, eu conheci Jesus através de uma mensagem filmada. Que isso possa ser realidade na nossa vida, Senhor. Nos dá consciência, ó Deus, cada dia mais, de sermos Teus instrumentos, e que a glória seja dada somente a Ti. Te agradecemos, Senhor, também, porque o Senhor nos escolheu para essa missão, para esse tempo presente, para escrever a história do cinema do Brasil. Te glorificamos, ó Deus, para que somente Teu nome seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém.